Bora estar em estado de alerta para o que verdadeiramente Deus tem para nós nesse tempo. E o que Ele tem para nós é um reposicionamento. Porque nós fomos chamadas nesse tempo para sermos reposicionadas e assim a gente poder frutificar. É muito difícil a gente olhar, perceber ou entender a frutificação a partir de estar numa posição diferente da qual Deus tem nos chamado. E esse reposicionamento, ele passa pela videira verdadeira que é o Senhor. Lá, João 15, que é a videira verdadeira. E quando nós estamos ligadas a essa videira, que nós estamos recebendo dessa videira o fruto, a essência, a seiva dessa videira que é Cristo, a nossa estrutura humana, ela vem sendo trabalhada, ela vem sendo reposicionada e a gente começa a ter realmente uma mentalidade em Deus e a partir de Deus. E sim, após todo esse movimento, nós podemos dizer sim que nós estamos desfrutando verdadeiramente da videira. Obviamente que a videira ela está à disposição para todos, incondicionalmente. Mas às vezes o que obstrui a nossa natureza humana, as nossas dores, os nossos conflitos, os nossos traumas, porque quando nós estamos diante dessas condições, tudo que nós olhamos é para a nossa dor. E como a gente tem dito, quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não está preocupado se está recebendo alguma coisa da videira, da essência. Quem tem dor quer resolver a sua dor hoje. Só que a nossa dor, ela tem uma fonte de cura, que é Jesus. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar rodeando de dores em dores, até que a gente realmente passe pelo processo de entendimento, de reconhecimento e de condição de mudar a nossa estrutura humana e estarmos à disposição, né, de nos colocarmos realmente na disposição e na dependência de Deus. E hoje nós vamos trabalhar um tema que ele é muito recorrente, ele é muito atual e a gente vive uma geração que tem dificuldade em lidar. Hoje o nosso tema é a frustração nossa de todo dia, né? Ao invés de nós vivermos declarando, falando, celebrando, agradecendo o pão nosso de todo dia, muitos de nós estamos vivendo a frustração nossa de todo dia. E uma das coisas que a gente precisa entender dentro desse contexto, quando trata de frustração, a gente percebe a frustração como um desejo, tá? Que não foi satisfeito. A frustração, ela passa pela insatisfação. Ela passa pela decepção. Ela passa pelo sentimento de fracasso. Ela passa pelaquela falta de sucesso. E isso tudo faz com que a gente viva uma vida insatisfeita e trabalhando, ruminando todo dia a insatisfação. O que eu preciso entender quando eu falo de frustração? Ruminando todo dia, só refazendo a fala, tá? Ruminando todo dia a frustração. O que eu preciso entender quando eu falo de frustração? Se você vê alguém dizendo, vença a sua frustração em 3 cliques, 7 passos para nunca mais se sentir frustrado, nunca mais sinta frustração na sua vida. Liga o sinal de alerta, porque isso não é real. A frustração, ela está para as situações da vida. Enquanto eu estiver vivendo, me movimentando,
lutando, andando, correndo, sonhando, projetando, eu estou sujeita a estar diante de uma frustração. O problema não é eu viver a frustração. O problema é eu não saber viver a frustração. Porque todos nós um dia vamos ser frustrados. E a frustração, ela existe uma função. E a função principal da frustração é mostrar para nós que a nossa vida não está no nosso controle, mas no controle do Senhor. A frustração, ela vem pela ideia de falta de sucesso, de decepção, de insatisfação. E o que é que gera isso? Normalmente, isso é gerado por uma expectativa que nós fizemos. Muitas das nossas expectativas, elas são expectativas humanas. Elas são expectativas somente nossa. Elas estão fora do projeto original de Deus para nós. Elas estão fora daquilo que Deus sonhou para a minha vida. Elas estão fora daquilo que o Senhor projetou para mim. E como elas estão fora, e eu quero lutar com a força do meu braço de todo jeito, o que acontece? Quando eu não vejo o resultado que eu projetei, a expectativa que eu imaginei, eu passo a viver frustrada. Só que isso é todo dia, porque todo dia eu vou ter uma expectativa que não vai ser alcançada. Todo dia eu vou estar diante de desafios. Todo dia eu vou estar diante de algum tipo de falta de... aquela sensação de falta de sucesso, de insatisfação, de decepção. O problema não está aí. O problema é quando eu olho a frustração, quando eu tenho baixa tolerância à frustração. Isso significa que eu não quero ser frustrada. Isso significa que eu estou dizendo para o mundo e para Deus que tudo aquilo que eu sonhar tem que ser feito. Isso não é verdade. Que tudo aquilo que eu imaginei, tudo aquilo que eu criei expectativas, tem que ser feito. Sabe como esse comportamento acontece? É o típico do filho mimado, que fica batendo o pé. Eu quero. E na realidade, o que ele quer não é real. Não dá para ser. Não se configura uma verdade. E nós não somos diferentes com Deus. Muitas vezes nós estamos nos abraçando a uma frustração que ela, em muitos casos, aquilo que não foi liberado foi um livramento. Aquilo que Deus não permitiu, apesar de todas as nossas expectativas, às vezes humanas e vazias e vãs, a gente não consegue entender que pode sim ter sido um livramento. Eu lembro um caso que aconteceu e a importância de nós estarmos ligados à videira. Lá muitos anos atrás comigo, quando eu ainda era bem jovem, que uma grande empresa, acho que era de marketing multinível, e eu me chamaram para fazer, olha, bora lá, que você vai ficar rica, você vai, aí me levaram numa palestra, eu fui lá, aquela coisa do desenvolvimento humano, pessoal, dinheiro, dinheiro, quem quer dinheiro? E eu lá, né, me achando, meu Deus, o carro prata, o carro rosa, o carro preto, o carro verde, porque eu vou ter que ganhar, porque, tá, beleza. Aí acertei com uma pessoa, não vou entrar amanhã, eu tinha um dinheiro, se eu não me engano era um dinheiro de uma indenização boba desse emprego de jovem, mas era um dinheiro considerável. Aí eu fui orar, porque eu entendi muito cedo na minha vida que todo passo ele precisa estar em oração diante da presença de Deus. Fui orar. Aí quando eu fui orar, o Senhor disse assim, vamos fazer o seguinte, se tu quiser, tu entra, mas eu não vou entrar. Aí pronto, foi o balde de geografia. Frustração em cima de frustração, porque eu tinha, na minha mente, eu tinha criado uma ideia. Cara, eu vou ficar rica. Dinheiro, bancarrota, muita liga para amarrar o dinheiro. Naquela época eu ainda usava liga, agora nem usa mais, né? E aí eu me vi
balde de água fria, frustrada. E fui lá, né? Chamar a pessoa. Já tinha feito um acordo verbal antes. Aí vou lá diante da pessoa e fulano, vou fazer o seguinte. Eu vou dizer pra você a verdade. Eu orei, Deus disse que eu podia ir, mas ele não entrava comigo. Eu não entro onde Deus não entra. Não dá pra eu ir sem Deus. Eu só vou onde Deus vai, porque eu já aprendi muito cedo que onde Deus não entra, não dá pra eu ficar. Não vai combinar, tem alguma coisa errada. A pessoa ficou chateada e tudo mais. Eu peguei, né? Fui lá com Deus chorar minhas mágoas. Com raiva, né? Sempre menina, assim, sabe? Ainda ficava com raiva de Deus. Olha só, meu Deus do céu, muita ignorância. Senhor, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. E aí eu ficava chateada, com raiva, frustrada. Um mês depois, essa mesma empresa foi assim, eu não sei o que foi que aconteceu, não sei como que ela simplesmente ruiu todo aquele ostentação, todo aquele monte de dinheiro jorrando, desapareceu do nada. Foram 30 dias exatos. Desapareceu assim. E outras pessoas do nosso contato investiram um dinheiro alto e tiveram prejuízos muito grandes. Então, assim, naquele momento que o Senhor me deu a resposta, diante de toda a expectativa humana que eu tinha criado, eu me senti frustrada, eu me senti com raiva. Passei um tempo chateada com Deus, eu confesso. Ai, meu Deus. A gente tem que confessar cada coisa nesses vídeos. Jesus. Ai, meu Deus do céu. Fiquei muito chateada, fiquei muito triste com Deus. Porque tu não quer me abençoar? Bater no pé. E aí depois eu fui ver o grande livramento que Deus me deu. Então esse muito, muito cedo eu aprendi a depender de Deus. E é fácil? Não é fácil. Eu sou a pessoa que dependo de Deus facilmente. Não, eu dependo, mas eu tenho dificuldade às vezes de entender, porque eu não sei o dia de amanhã. E às vezes a gente projeta algumas situações na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente quer que aquilo aconteça. Mas hoje eu tenho clareza em Deus do que quando não acontece, eu consigo hoje agradecer. Eu consigo, mesmo sem entender, ser grata. Eu consigo, mesmo sem entender, louvar ao Senhor. Em momentos onde eu me sinto muito angustiada, frustrada, onde eu me sinto muito triste, eu não consigo orar. É uma particularidade minha, eu não sei como acontece com você. Mas em momentos assim eu só sei cantar. Eu não sei orar. Apesar de eu não ser cantora, apesar de ser, vou contar outra pra você de frustração. Essa foi boa, essa foi ótima, da frustração. Trabalhar a frustração é algo interessante. Eu era, logo que eu aceitei o Senhor, né? Tava no movimento de profecia, e vai, profeta ali. A gente tinha um grupo naquela época muito avivado. E aí foi um grupo muito grande, num movimento muito grande, ora. E aí quando chega, uma jovem começou a profecia, né? Aí eu, ai meu Deus, já vem uma coisa boa ali pra mim. Ai meu Deus, ser humano é uma coisa estranha. Ser humano é um negócio estranho. Mas é um negócio muito amado. E aí veio uma pessoa na minha direção. E naquela época eu tinha o som. Olha só a frustração, como a nossa mente, como ela cria expectativas vãs e vazias. Deus conhece o amanhã. Deus conhece lá na frente, desde do ventre até o último dia que nós estivermos na terra, Deus conhece. E eu projetei na minha mente, gente, que eu seria cantora. Dorme com esse barulho. Agora eu nem tenho voz para cantar. Como assim? Eu não tenho voz para cantar? E eu já imaginava dentro da minha cabeça humana decaída, que ainda não estava restaurada, que eu ia ser cantora. E eu já me via gravando um CD, andando por aí, cantando, porque a música, ela sempre teve... Eu sempre tive algo muito forte, uma ligação muito forte com a música. Só que hoje entendo que esse forte que eu tenho é eu e Deus na adoração. Então, por isso que quando eu estou frustrada, quando eu estou triste, eu não consigo orar. Eu só consigo cantar, eu só consigo adorar, eu só consigo louvar.
E quando é muito, 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 eu canto pelo menos umzinho, só para disfarçar, mas eu consigo cantar. No momento de muita tristeza, de muita dor, eu ainda consigo. Eu espero realmente que Deus, ele alimente isso em mim, que o Senhor nunca permita que isso saia da minha vida, porque isso tem sido sabe, aquele porto seguro que eu tenho em Deus, de saber que eu nunca estou só, que eu sempre estou com Ele, mesmo no momento da dificuldade e da dor. E aí veio uma pessoa, pegou uma Bíblia, gente, naquela época eu não lia a Bíblia, não sabia nada da Bíblia. Eu era renova convertida, acho que eu não tinha nem um ano de convertida. E pegou uma Bíblia, botou na minha mão a Bíblia. Pegou a Bíblia, disse assim mesmo: toma, esse é o teu instrumento de trabalho, esse é o teu ministério. E foi embora. Eu não sabia, que é isso? Que é isso aqui? Sem ter ideia. E naquele dia, e aí entregou um monte de profecia para todo mundo, tá todo mundo muito avivado. Fiquei com tanta raiva, me senti tão frustrada, me senti tão magoada com Deus, gente, sem ter ideia. Fiquei de mal com Deus, gente. É muito ignorância, Senhor, misericórdia. E eu não falava com Deus, eu chorei. Aí tá. Aí depois de um tempo, eu entendi que o meu chamado não era cantar, que era falar, que era pregar. E aí Deus vai confirmando o nosso chamado, nossa veia latente. E hoje eu tô aqui para testemunhar para vocês o quê? Que eu criei uma expectativa vazia. Que eu gerei em mim uma ideia falsa. Que eu gerei em mim algo que até pode existir, mas aqui no meu lugar secreto com Deus, quando eu estou adorando ao Senhor. Que na realidade o que Deus sonhou para mim não era aquilo. O que Deus projetou para mim não era aquilo. O que Deus sempre projetou para mim foi a palavra. E com o tempo eu vim entender. Só que até eu entender, eu passei muitos anos frustrada, insatisfeita, me sentindo uma pessoa que não conseguia romper, que não tinha sucesso, que não conseguia fazer porque fulano canta, porque o outro canta, e eu não conseguia me encontrar. Para que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho plena convicção que tem muitas mulheres que estão nessa condição, que não conseguem se encontrar, que vivem uma vida insatisfeita, que amargam a ideia de falta de sucesso, que se sentem decepcionadas. Mas se você parar para analisar e para pensar, todo esse processo é uma questão humana que precisa ser vencida em Deus, porque o que Deus tem para nós é maior e melhor. E quando eu entendo isso, e quando eu coloco a minha vida na mão do Senhor, e quando eu coloco a minha existência em Deus, quando eu entendo isso, todas as minhas expectativas estão em Deus, porque as minhas expectativas em Deus, elas nunca serão frustradas, elas nunca serão me farão sentir decepção, porque Ele é fiel, e todas as minhas construções, elas estão dentro da palavra, elas estão sendo recebidas da videira verdadeira que é o Senhor. Muito diferente quando eu estou dentro de uma construção totalmente humana, totalmente terrena, totalmente narcísica, olhando só para mim, olhando só para o meu querer, olhando só para o meu sonho, só para a minha vontade, e simplesmente não entendendo e descartando ou nem considerando o que Deus sonhou para mim, os projetos de Deus ou os planos de Deus para minha vida. Então, que a gente possa entender que a frustração que existe em nós, elas estão diante das expectativas que nós geramos, que nós criamos. Nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. Todas as nossas expectativas precisam estar em Deus.
por Deus e para o reino de Deus. Eu não posso ter a minha mente sendo gerada expectativas somente nessa questão terrena, humana, nessa questão trabalhada aqui, onde tudo um dia vai acabar. A minha expectativa precisa estar em Deus. E quando eu não entendo isso, eu me sinto esmagada pela vida, porque eu gerei muitos sonhos, eu gerei muitos projetos. Eu dei 2 aqui para vocês, 2 frustrações que eu vivi, que na realidade não eram para mim. Era uma coisa humana, era uma coisa terrena, era uma coisa de alma, literalmente de alma, onde o espírito não estava nunca ligado a isso. Só que quando nós estamos dentro da videira, ligada à videira, recebendo da videira, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todas as nossas expectativas elas vêm para nós da videira. E aí a gente não fica frustrado. E obviamente que mesmo estando ligado à videira, mesmo entendendo quem nós somos em Deus, mesmo sabendo de muitas coisas, em muitas situações aqui, a gente às vezes ainda consegue se deparar com algum tipo de frustração. Isso é humano e natural. Mas que a gente possa ter trabalhado a cada dia a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções em Deus, entendendo que até essas frustrações corriqueiras da vida, elas estão debaixo da direção do Senhor, e muitas delas são livramento para a nossa vida, não são outra coisa. Então, que nós possamos entender e deixar de ser mulheres que vivem frustradas. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você já viu alguém frustrado ser feliz? Você pode identificar uma mulher que você diz assim, fulana, ela é frustrada, mas ela é muito feliz. Não é feliz. Isso é uma ideia equivocada. Isso é um sofisma. Isso é uma mentira da mente. Não tenho como ser frustrada e ser feliz. Não é verdade. A frustração, ela impede que eu receba o projeto de Deus para mim. Ela impede que eu receba os sonhos de Deus para minha vida, porque eu estou olhando para minha dor. A frustração, esse desengano, essa decepção, essa ideia de falta de sucesso, essa insatisfação, ela não permite que eu olhe para aquilo que Deus tem para mim. Ela olha para a dor. Toda pessoa que é ferida, que tem uma dor na alma, ela está olhando para a dor dela. E quem tem dor tem pressa. Quem tem dor quer se ver livre da dor. Só que às vezes a gente não consegue identificar a dor, a causa da dor. Eu quero ministrar na tua vida nesse dia que os teus sonhos, que os teus projetos, que a tua vida, ela esteja tão ligada à videira verdadeira que é Cristo, que ela esteja recebendo totalmente a essência dessa videira, que você possa entender que até as frustrações cotidianas da vida, elas estão na presença do Senhor para um amadurecimento, porque não existe mais tempo de nós sermos essa geração de mulheres frustradas, que olham para a sua dor, que são infelizes, que simplesmente não conseguem entender que não dá para eu viver criando as minhas expectativas só em mim. Expectativas humanas são falhas, mas a nossa expectativa em Deus, ela é eterna, ela não falha, ela é real, ela é fiel. E o próprio João 15 fala que quando fala, deixa eu colocar aqui a lente, né, gente? Porque sem lente não dá para ler, não tem como, que nós podemos sim. No 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu neles te dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gente, que maravilha. Tá aí, respondido tudo o que você queria. Em relação à frustração,
Sem Deus, nada eu posso fazer. Sem Deus, nada você pode fazer, nem planos, nem sonhos, nem projetos, nem planejamento. Porque tudo, exatamente tudo que você precisa e deve fazer, em primeiro lugar, precisa estar diante de Deus. Ligada à videira, recebendo a essência ali, sem nenhum tipo de obstrução, livre para receber a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus vá contra a sua vontade. Porque 1000 vezes sofrer pela obediência do que sofrer pela desobediência. 1000 vezes sofrer um tempo pela obediência do que sofrer um tempo menor pela desobediência, porque não vale a pena, não vai trazer resultados, não é funcional, não vai fazer você agregar nada na sua vida. Então que você possa entender nesse tempo que sem Deus nada nós podemos fazer. E as frustrações estão ligadas às nossas raízes humanas, a nossa ideia de querer controlar e de querer organizar a nossa vida e de querer dar o comando, a última voz de comando. Eu quero dizer para você, mulher, nesse momento, que a última voz de comando não é tua, é do Senhor na tua vida. A voz de comando final não é tua, é do Senhor. Recebe isso, porque isso é de Deus para a tua vida. Larga de mimimi. Ah, porque eu tô muito frustrada. Ei, larga, joga fora. Pai, deixa. Canta, te alegra e celebra, porque dentro de toda a tua história de vida foram inúmeros os livramentos que Deus deu para ti. E ao invés de você conseguir ser grata, louvar, agradecer, engrandecer, glorificar o nome do Senhor, você se agarra numa frustração, que nem eu já fiz no passado, e vive anos frustrada. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que você ganhou? O que você ganhou? Para a frustração só tem uma solução. Só tem um remédio para a frustração. Não tem 2 remédios, não tem 7 passos, 20 passos, 3 passos, 2 cliques, não existe nada. Esquece tudo isso. Só tem um remédio para a frustração, que é a aceitação. Eu vou fazer uma atividade agora que eu fiz num dos treinamentos nossos. Eu gostaria que você repetisse isso agora. Vou te dar um minutinho para você repetir, para você entender. Para a frustração, só aceitação. Vai lá. Ok? Só aceitação. Para a frustração, só existe um remédio, só existe um caminho, só existe uma solução. Aceitação. Aceitação de que Deus tem o controle na tua vida. Aceitação de que os planos de Deus são maiores do que os teus. Aceitação de que tudo que foi negado na tua vida em algum momento pode ter sido um livramento. Aceitação de que todas as tuas expectativas, elas precisam estar em Deus e não só por uma visão humanista. Aceitação de que você precisa estar ligada em Deus. Aceitação de que sem Deus você não pode fazer nada. Para a frustração, só existe um remédio: a aceitação. Porque o que Deus tem é bom, é agradável, é prazeroso. E por isso nós estamos alegres e felizes, porque Deus é bom demais. Que você possa ser ministrada nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo o espírito
espírito que se apossou da tua mente, do teu coração, de falta de entendimento, e faz com que você viva insatisfeita, frustrada, por causa de expectativas humanas que não estão no propósito do Senhor. Eu quero liberar uma palavra na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo esse lixo que o inimigo colocou na tua vida, ele possa ser retirado agora em nome de Jesus, e que você possa com alegria desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Recebe a paz e a alegria de Cristo na tua vida, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Que Deus ministre no teu coração. Fica na Shalom do Senhor.